novo vídeo aqui do Melo que chama CapCut tá se tornando inutilizável. CapCut é aquele programa que dá pra editar pelo celular, né? Eu sei que tem uma galera que faz umas coisas, uns milagres, de verdade, com CapCut. O bagulho é louco mesmo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Lembrando, o link na descrição, deixa que você inscreve e ativa o sino. Queria ver porque eu tô curioso, porque, assim, pra mim o CapCut, ele revolucionou a galera com edição de celular. Tanto que até o próprio editor do TikTok também é muito elogiado. Eu já usei e é realmente muito bom, né? A parte, assim, de você fazer o vídeo, deixar tudo inteiro, é realmente muito bem feito. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Link novamente na descrição, precisa ir lá e ver. Deixa que você se inscreve e ativa o sino. Tamo junto. Vamos ver aqui, então. CapCut se tornando inutilizável. 3, 2, 1, foi. Eu sou o Melo e Fala, CapCut. Melo. Tá aí um bagulho CapCut. que eu nunca imaginei que eu falaria sobre aqui no canal. Que é coisa maluca, né? Acho que eu sinceramente nem preciso contextualizar você sobre o que é CapCut, porque hoje em dia é impossível tu não saber o que é ou nunca ter ouvido falar. É simplesmente o aplicativo de edição que todo mundo já deve ter usado pelo menos uma vez. Eu usei o CapCut por uns bons anos antes de finalmente migrar pra editar 100% no computador. E a primeira vez que eu baixei foi em 2020. E sabe como que era? Uma maravilha. Eu não tô exagerando. Era como encontrar uma mina de ouro na Play Store. Igual a imagem do cara encontrando o diamante com uma picareta. Só que de uns anos pra cá, o CapCut tem entrado em uma decadência absurda. Eu ia falar que eu nunca editei pelo... Nossa, o que aconteceu? O que é isso? Tá, meu mouse deu uma mamada. Eu nunca peguei e editei no celular. Quando eu comecei a editar vídeo, era Sony Vegas. Sony Vegas 13. Não, Sony Vegas 12. Minha nossa, Jesus. Eu mexi com tanto programa assim, era absurdo. Então, tipo assim, eu nunca peguei pra fazer, assim, a edição de vídeo nesse esquema, né? No esquema que eu falo, assim, de CapCut e tal. Não era da época, eu sempre editei no computador. Então, agora, você fazia todos aqueles efeitos e tal, não sei o quê. Aí eu usava o Premiere. Premiere e o... Não, na verdade eu usava o After Effects pra fazer os efeitos e editava no Sony Vegas. Depois eu migrei tudo, né? Porque aí eu descobri que tem um link do Premiere com o After Effects. Aí uma coisa vinculava na outra e é simplesmente maravilhoso. O bagulho é brabo mesmo. Mas vamos lá, vamos ver aqui qual é que é a do CapCut aqui. De uma ganância insuportável, cobrando o que já era 100% de graça há anos. Hoje em dia, se tu não paga, o aplicativo tá praticamente inutilizável, mano. E é sobre tudo isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então é isso, hype o vídeo, dá like, se inscreve. Ah, igual a Adobe. A Adobe não tá muito longe não, de verdade. A Adobe é uma merda. Antigamente você pagava... Cara, eu pagava 100 e pouco no Creative Cloud inteiro. Não, era muito bom, tá? Fazia muitos anos, né? Pô, era muito bom. Você tinha vários aplicativos e tal, Adobe Animation e tal, não sei o que. Hoje em dia, tá 350 conto. Eu falando, pelo amor de Deus, só vou pegar o que eu preciso, né? O resto eu vou ter que pagar pra um artista fazer, porque não tem como, mano. Não tem como. Compensa pagar o artista, eu dou dinheiro pro artista, o que dá dinheiro pra Adobe, essa sem vergonha, filha numa égua, fica roubando meu dinheiro. E me siga nas redes sociais. É mesmo, é humor! Como tudo começou, hein? O CapCut, também conhecido como Jiangyin lá na China, ou ViaMaker internacionalmente, teve seu lançamento para iOS e Android em 2019, pela empresa ByteDance. Eu não sei se eu tô falando os nomes certos, mas vai ser assim. E em 2020 ele foi renomeado em inglês para CapCut, e ficou disponível globalmente, tanto que mais pra frente versões de computador foram lançadas. E eu lembro que em 2020 o CapCut começou a se popularizar mais, e sinceramente ele teve importância pra muita coisa, tanto naquela época de 2020 quanto hoje em dia. Até hoje se fala das edits que faziam de anime, seja elas boas ou meia boca, sobre os efeitos, as transições, mas é impressionante. Tudo, então o CapCut teve sim a sua importância. Eu não tanco. Tem uma galera desses rap geek, rap de anime, que eles fazem umas edições insanas. É umas edições absurdas de boas. É umas edição pica demais, meu Deus do céu. E eles fazem no celular, o que é triplamente mais insano ainda. E, não, pra mim, quem já edita direto pelo celular, pega o celularzinho micro e começa a fazer aqui, tá, não sei o que, eu fico... Minha nossa, as habilidades do povo de hoje é muito superior, velho. Pelo amor de Deus, o bagulho é doido. Principalmente lá pra 2020. E, mano, quem nunca tentou fazer pelo menos uma edit no CapCut? Embora por muito tempo tenha tido uma certa polêmica no meio da edição sobre o CapCut, na verdade, em alguns casos até hoje, sinceramente, isso não tira o fato de que esse aplicativo teve sim sua importância lá atrás. Com certeza, hoje em dia, tem algum editor
que é foda, mas que deve ter começado pelo CapCut. E depois evoluído, talvez, pro Premiere, pro After Effects, ou sei lá qual é que é o seu programa de edição Pega favorito. o Cult E eu of não the deixo de Land. reconhecer o quanto o CapCut teve essa importância em fazer muitas pessoas se interessarem pela edição de vídeo. Justamente porque no começo ele era um aplicativo muito bom, muito acessível e bem intuitivo de usar. Eu tô rindo porque eu vi o que você fez aqui, viu? Eu vi o que você fez aqui. Eu tô reparando nessa speed paint do fundo. Aí Teve essa importância em fazer A minha esposa, ela faz igual, ó. Faz o negócio, errou. muitas Aí pessoas apaga, se faz de novo. Faz de novo. interessarem pela Aí vai edição lá, de vídeo. faz de novo. Aí fez, Justamente- fez errado, todo podre. Aí... Gente, porque no começo... Aí era pra eu estar prestando atenção no do que ele tá falando. Eu tô prestando atenção no... Era um aplicativo muito bom, muito acessível Muito e bom. bem intuitivo de usar. Tão fácil de aprender e acessível no começo que fez É. um sucesso extremo. E esse sucesso foi tanto que em 2022 o CapCut chegou a 200 milhões de usuários que é ativos. impressionante. E em 2023 ele foi o segundo aplicativo mais baixado dos Estados Unidos, ficando só atrás da Temu. Não só isso, como em janeiro de 2025 o Toma, CapCut Adobe. chegou a mais de 1 bilhão de downloads na Play Store. Reparem que eu falei bilhão, não milhão. E sim, tem uma diferença absurda de milhão pra bilhão. Só que de uns anos pra cá, como eu disse no É começo, 1.000 milhões. o CapCut tem entrado em uma decadência absurda, se envolvendo desde escândalos sobre privacidade dos usuários, sendo banido dos Estados Unidos e da Índia, até cobrar preços absurdos por coisas que por anos foram literalmente de graça. Enfim, fica aí no vídeo que você vai descobrir. Quero ver. O CapCut tem muita polêmica nas costas, mas eu vou começar falando do que as pessoas mais reclamam, que é a ganância desse aplicativo. Porque, mano, isso aqui não é normal, não. Vocês A lembram do ganância CapCut acabou com o antigo? Gollum. Não? Pois então eu vou lembrar. Em 2020 eu baixei o CapCut pela primeira vez. E era tudo de graça. Repito, 100% de graça. Nenhuma microtransação, nenhuma porcaria de assinatura, nenhum anúncio invasível, nada. E nem marca d'água tinha. Não só isso, como ele também era super... Pergunta que se faz válida antes de nós continuarmos. Tem como dar rollback? Tipo assim, rollback, caso vocês não saibam, é quando você quer voltar para uma versão antiga. Eu sei que a maioria dos aplicativos hoje, se você pega até Steam, pega até Adobe e outros negócios, não dá pra você voltar no tempo. Tipo assim, se você pegar e o Windows 10 pro 11 conseguiu fazer, mas ao mesmo tempo outros aplicativos não fazem. Se você tem uma versão do jogo, naquela versão acabou, não tem como você voltar. Eles blocam, eles trancam a versão antiga e você fica na versão atual, né? Você fica na stable. A Unreal Engine, que eu me lembro, dá pra você baixar versões antigas. Acho que a Unity também, eu posso estar falando merda, mas eu sei que a Unreal sim. A Unreal eu tenho certeza, porque eu tô mexendo nela, eu sei que ela dá pra você voltar, né? Se você quiser, por exemplo, não quer pegar 5, acho que agora é 5.7 pra 5.8. Se você quer ficar na 5.4, você consegue ficar e fazer as coisas do jogo lá 100%. Mas, se você quiser atualizar pra versão nova, espere que o seu projeto vai ficar bugado pra cacete. Então, o que a galera faz? A galera, né, imagina e tudo mais. Então, é complicado, é complicado. Mas aí, novamente, se o CapCut der pra voltar pra versão de 2020, aí fechou. Mas eu já tô começando a prever até minha resposta. Eu acho que não deve voltar, porque a Play Store deve seguir a mesma lógica igual a Steam, a Adobe. Não tem como você voltar, por exemplo, pro Adobe Premiere 16, sei lá, o Adobe Premiere de 2019. Não tem como, né? Pô, aí realmente, quem usou 2020 e aí forçaram a usar o mais novo, é super paia. simples de usar e não explodiu o celular pra fazer o que eu particularmente precisava. Claro, se tu Então, quiser né? fazer uma edição gigantesca, também não tem celular que aguente. Mas eu tinha um LG K40, irmão. Eu já editei vídeo de mais de 10 minutos nessa época. E sim, meu celular travava nessa época. Mas também, mano, eu tava editando 10 minutos de vídeo Caramba! no celular. Também não tinha como fazer milagre. E apesar de ter menos recurso no aplicativo nessa época, mano, pra mim era quase perfeito. As únicas coisas que eu sentia falta eram os gráficos, que caso você não saiba, essas coisinhas aqui que determinam a velocidade que uma imagem se move. Por exemplo, essa imagenzinha aqui que dá zoom na tela é por causa dos gráficos. Se não tem isso, seria assim. E hoje em dia o CapCut já adicionou isso, inclusive, só que na época não tinha. Inclusive, por incrível que pareça, o sistema de gráfico do CapCut é bem decente, surpreendente. E outra coisa... E esse negócio de gráfico tem outro nome. Como é que era o nome?
não é timestamp também o nome. Eu não sei dizer o nome. Eu sei que eu botava um ponto aqui. Aí você colocava o Beezer, né, no Premiere, você coloca assim um negócio, e aí você escolhe se vai ser automático, Na Unreal Engine tem a mesma coisa, né, pra você mexer a animação de um jeito, fazer e tal, como é que vai. É realmente muito bom, viu? Nossa, a Unreal tem cada coisa que você ficaria assustado quando você começa a descobrir. E aí funciona a mesma coisa, você põe um ponto, chave, é keyframe. Você põe aqui um keyframe aqui, um keyframe na frente, aí você mexe e tal, bonitinho, faz isso ok, mexe. Dá pra você fazer um negócio padrão pra todas as chaves também, né? Mas aí aí os editores de vídeo de plantão saberiam explicar melhor, que os caras é brabo. Coisa que eu sentia falta na época que eu usava o CapCut é que não tinha ponto de rotação ou ponto de ancoragem, que é o ponto que vai mostrar onde sua imagem vai girar. Isso é bem importante pra animação. Eu acho que até hoje não tem isso, na verdade, o que é meio triste. Até hoje não dá pra arrastar os keyframes linear. Pô, cara, aí não dá, né? 40 conto por mês pro aplicativo não fazer nem isso. Só que apesar dessa falta de recursos, sinceramente, pra muita coisa, eu ainda ia preferir uma versão desatualizada do CapCut, porque, meu irmão, a ByteDance deve estar morando embaixo da ponte pedindo esmola. Não é possível, cara. Se tornou insuportável usar essa bomba desse aplicativo. É anúncio o tempo inteiro. Anúncio pra entrar no aplicativo, anúncio quando você desliga a tela e liga de novo, anúncio quando você só sai e volta do aplicativo rapidinho, anúncio pra exportar, anúncio. Cara, tá insuportável. Fora que toda hora eles estão mudando essa interface e colocando 30 coisa inútil. É sério, me diz, pra que um aplicativo de edição tem um sistema de vídeos curtos? Isso aqui já é palhaçada, mano. Mas é template. Mas você precisa mesmo de um sistema de scroll infinito? Qual que é a moral de ter isso dentro de um aplicativo de edição? É sério? Só pesquisar já não tava bom, não? Isso aí pesa no celular, caso vocês não saibam, tá? Sim, minha rede social favorita, o CapCut. E óbvio, eu não posso deixar de mencionar o CapCut Pro, irmão. Quem que foi o passa fome dos infernos que decidiu que seria uma boa ideia transformar um aplicativo que era 100% de graça em uma assinatura? Sério. E assim, eu até entenderia se eles criassem efeitos novos e fizessem deles Pro. Só que cada vez mais eles estão pegando funções básicas do aplicativo que sempre tiveram ali de graça pra transformar em pago, independente de qual seja. E com básico, eu não tô exagerando. Extrair áudio ficou pago, motion blur também, filtros de voz, estabilizar o vídeo, texto animado de graça praticamente já não existe mais, legenda automática também é paga, adesivo e praticamente todos os efeitos e transições. E de novo, eu não tô falando de coisas que não existiam antes e quando vieram já eram Pro. Eu tô falando de coisas que já existem há anos, que todo mundo usava 100% de graça e que do nada, nossa, do dia pra noite, se tornaram pagos. Sabe aquele... Não, aí é putaria pra caralho. Nossa, Jesus, desculpa o palavrão, mas gente do céu. E é palhaçada demais, porque eu ia lembrar, porque assim, o Premiere e consequentemente o After Effects e tudo mais, o que acontecia muito? Eles eram muito caros. Se você quisesse comprar a chave deles, era tipo pique de R$1.500, R$2.000 pra ter uma chave desses, né? Pra ter um bagulho desse. Quando eles abriram a possibilidade pra você ter um negócio de estudante ou pra rachar e tudo mais, eu tive licença de estudante já. Então, tipo, eu tava aprendendo a editar e tudo mais, aí você podia pagar mais barato. Então, ou pegava a licença com alguém, aí dividia, né, pra uma empresa, e aí várias pessoas tinham a licença. E aí depois a gente rachava, né, e ficava pra um CNPJ e todo mundo podia editar. Era tranquilo, tudo legal, tudo tranquilo e tudo mais. Mas isso demorou muito tempo, porque até então eu lembro que o Photoshop CS2 era caro pra cacete. E hoje, cara, você precisa ter um editor de imagem, um editor de vídeo, um editor de efeito. Hoje você precisa dessas coisas, né? O CapCut e vários outros aplicativos mais recentes, eles meio que democratizaram isso. A palavra acho que é a mais correta. Onde você consegue fazer todas essas coisas e você consegue fazer muito mais prático e direto no seu celular. O problema que eu falei desses aplicativos, do Adobe principalmente, é que eles eram muito caros. Eles eram um absurdo de preço. Aí depois veio a mensalidade, o Creative Cloud e tudo mais, que aí facilitou mais ainda da gente poder, tipo, qualquer pessoa pagar. Hoje é 65 por mês, R$65. Qual você paga? Infelizmente, eu tenho que pagar, porque é meu trabalho. Não tem o que eu fazer. Eu tenho que editar os
os vídeos, pôr aqui pra vocês, pôr musiquinha, pôr as coisas e tal, e fazer os efeitos. A gente precisa, né, ter alguma coisa. Desculpa pelo som alto às vezes, eu tô melhorando. É porque eu tenho problema no ouvido. Eu tenho que melhorar isso, desculpa. Mas a gente tá arrumando. Quando a gente vai e edita e faz tudo bonitinho, hoje é muito melhor pra mim pagar a mensalidade que sai mais barato. Ah, Cor, mas daqui 1 ano, 2, você já teria pago o programa e tal, não sei o quê. Então, hoje o programa, se você quer a licença permanente, eu acho que é 3 mil, 4 mil reais. E é muito caro. É muito caro. Então, a diferença é que, assim, a Adobe sempre foi um programa pago, e aí você pagava a chave e era absurdamente caro, e hoje eles deixaram os preços mais baixos. Então, você fala, pô, legal, você até entende e tal, não sei o quê, e você fica ali tranquilo. Da diferença do contrário, o CapCut que era de graça, e aí começou a ficar extremamente pago. Então, faz todo sentido a galera ficar pistoleta com o CapCut, velho. Pelo amor de Deus, faz todo sentido. Peitinho de explosão? Pois é, o CapCut viu que muita gente tava usando como meme e decidiu tornar pago, do dia pra noite. E é lógico que todo mundo fica muito puto quando isso acontece. E com razão. Com razão. Porque, mano, me diz, qual que é o sentido de ter que pagar 40 pila pra usar um bagulho que tu já usava de graça? Nenhum, né, mano? E é totalmente compreensível as pessoas ficarem bravas com isso. Parece que a ByteDance tá passando fome, mano. Os caras têm mais de 1 bilhão de downloads. Essa é a mesma empresa que criou o TikTok. Eles têm dinheiro pra fazer isso por ganância. Então E, sinceramente, mano, eu sinto muito pra quem ainda precisa editar pelo celular. Vocês são guerreiros. Todo dia eu dou graças a Deus que eu parei de editar no celular. Supostamente. Em julho de 2023, muitas pessoas que usam o CapCut acusaram o aplicativo de lucrar ilegalmente com dados pessoais de usuários. Uma ação coletiva movida em um tribunal lá dos Estados Unidos em 28 de julho alegou que o CapCut coleta e lucra ilegalmente com dados de usuários, incluindo informações biométricas e de geolocalização sem nenhum consentimento. Não só isso, como em junho de 2025 teve uma atualização no termos e condições que gerou muita polêmica na época. Essa moça aqui fez um vídeo na época explicando sobre os tais novos termos e citando coisas como você não ter direito a mais nada que você coloca dentro do aplicativo, tipo sua voz, sua imagem, e mesmo se você apagar, já era, vai ser deles pra sempre. Não só isso, mas assinando os termos também significa que eles podem usar sua imagem pra fazer anúncio, mesmo que você não tenha autorizado e nem recebido R$1 deles. E sabe o pior? Se eles usarem a sua imagem que você nem autorizou e mesmo assim tomarem no cu, porque sei lá, no vídeo original tinha uma música com copyright, e aí processarem o CapCut por causa disso, aí problema seu. Vai cair no seu colo a responsabilidade e o processinho por algo que tu nunca consentiu. Meu Deus, que palhaçada, cara. Além de ninguém realmente ler os termos e condições, eles ainda colocam propositalmente em termos complicadíssimos pra que você que não tenha tanto conhecimento não entenda porra nenhuma e clique em aceitar. E sim, é óbvio que eu acho isso tudo um absurdo. Tudo isso é real, inclusive. Mas, praticamente toda rede social que tu usa tem esses... Não, o que eu ia falar era o seguinte, a parada é, quando você faz um lance desse e mesmo tendo um contrato extremamente abusivo, né, tendo um negócio que é até fora da lei, a jurisdição e as coisas têm entendido, né, principalmente na lei brasileira, que se você coloca um termo desse tipo, você... né, sabe, mudou e atualizou, eles têm sempre colocado pra quem está processando a empresa, tipo assim, ó, os caras usaram meu bagulho lá e não tem minha permissão, não quero saber, a empresa usou e tal, não sei o que, e os caras estão vendendo dinheiro, ou a empresa tomou processo, aí, a culpa é do cara que botou e tal, não sei o que, fala assim, não, irmão, eu só tava usando a parada, se você tomou processo, a culpa é sua, não minha, então tem se entendido diferente, mas eu entendo que é uma atitude mesquinha, uma atitude de merda que essa porra dessa empresa tá fazendo. É uma empresa de desgraçado, no mínimo, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa, né? Como assim você não é dono mais nem do que você posta lá? Porra é essa? Você não tá postando no lugar, você tá fazendo a parada ali, você tá usando o aplicativo, porque você precisa usar o aplicativo, senão você não edita vídeo normal, né? E aí os caras vão lá, não quero saber, não. É meu agora. Não é assim, você não... Existe uma coisa na lei que o contrato não pode estar acima da Constituição. O contrato não pode estar acima da lei do país. Isso é em qualquer lugar, principalmente aqui no Brasil. Não pode um contrato ser abusivo a ponto... Por exemplo, na lei é proibido você ser escravo, né? Teve lei, né, da Princesa Isabel, aquela coisa toda, né? Então, se alguém falar por contrato você é escravo, né? Ou entender que você tá em regime de escravidão, a pessoa que fez o contrato, ela que é processada e ela pode pagar um negócio aí no Ministério do Trabalho e tudo mais. Então, existe isso. Nenhum contrato
contrato pode estar acima da lei. Nenhum contrato é a lei. Os contratos, eles têm que ser uma coisa de comum acordo entre as partes, mas que respeitem a lei do país. Não pode ter um negócio acima. Você é dono de você mesmo. Você não pode passar... outra pessoa agora vai ser meu dono. Depois, quando você faz 18 anos, acabou, né? A única coisa que existe pra algo desse tipo é uma coisa até que o Ítalo Santos fazia, que é pegar a guarda, né? Pegava a guarda lá, assinava com os pais e aí ele pegava a guarda das crianças. E isso aí é uma outra história, uma outra situação. É tipo quase uma adoção, né? De alguém órfão, enfim. Mas é praticamente a mesma coisa. Você passa a tutela pra pessoa. Mas aí quando é uma criança. Agora, quando é um adulto, não, você é dono por você mesmo. Não tem essa, tá ligado? Isso aqui é putaria. Se alguém processa, o CapCut perde. Não tem como. Os termos também, inclusive o TikTok. E mesmo que você não se lembre de assinar algum termo ou algo assim, só mas que é uma você tá atitude de usando, merda. você já tá sujeito aos termos de uso da plataforma. Só que, teoricamente, pela legislação brasileira, você tem direito à sua imagem, tendo controle sobre a utilização e a divulgação, mesmo que você aceite esses termos. Então, se eles realmente te prejudicarem de alguma forma e usarem sua imagem, o famoso processinho pode resolver a situação. Eu não tô dizendo também que é simples assim, porque um processo é uma baita dor de cabeça e leva anos. E também não tô dizendo que isso também seja aceitável, né? Ou que se torne mais aceitável porque se tornou comum. Mas meio que se tu for parar de usar o CapCut por causa disso, então tu vai ter que parar de usar praticamente todas as redes sociais também. Agora eu quero ver. Em maio de 2020, o governo indiano proibiu cerca de 56 aplicativos, incluindo o TikTok e o CapCut. Isso por motivos de segurança nacional e privacidade, e aparentemente porque a Índia não se dá muito bem com a China, citando preocupações de que dados de usuários pudessem ser acessados e usados por meio da ByteDance. Dizem que esses aplicativos estão banidos até hoje, mas tem gente que acessa de forma alternativa, como VPN ou APK não oficial. Eu não sei porque eu não sou indiano. O CapCut junto com o TikTok também tinha sido banido dos Estados Unidos. Isso em janeiro do ano passado, por motivos de segurança nacional relacionados a uma lei de proteção dos americanos contra aplicativos controlados por adversários estrangeiros. Sim, esse é o nome. Nossa! Eu só traduzi. E isso resultou em uma remoção temporária por alguns dias. Obviamente, esse banimento não durou muito, não demorou muito para que os aplicativos voltassem a circular livremente. E sinceramente, eu acho que é impossível fazerem isso a esse ponto. Alguns países levam esses banimentos a sério, mas é tipo quando baniram o Twitter aqui, quase nunca dá em nada. Bom, sinceramente, eu acho que enquanto não fizerem um boicote nessa porcaria de aplicativo, nada vai mudar. Mas eu não tô falando de um protesto no Roblox, eu tô falando de um boicote bem feito. O que eu acho bem difícil de acontecer, sinceramente. É uma pena que um aplicativo tão bom quanto o CapCut foi se tornando cada vez mais um lixo quase inutilizável hoje em dia. E é isso, um beijo da Anitta e... Pô, muito bom teu vídeo, velho. Muito bom teu vídeo mesmo. Muito bom teu vídeo mesmo. Aí, vamos lá. Outra coisa que eu acho que faltou explicar. Como é que os caras pegam seus dados, então? Você faz um cadastro, você tem ali, colocar alguma coisa e tudo mais, o que você usa. E pelo que eles estão fazendo, dependendo de como você movimenta o aplicativo, do que você coloca, eles colocam nos algoritmos uma IA para ler praticamente o que você faz. Então, primeiro eles pegam suas informações. Eles veem o seu comportamento e aí eles começam a rotular você. Essa pessoa aqui falou isso, gosta disso. E aí eles chegam e vendem essas informações sem o seu consentimento para empresas passarem propaganda do jeito que seria para você. E aí, o problema disso é, você não consentiu com isso, você não sabia, você tem agora os dados com algum lugar, alguma empresa tentando te enfiar produto de qualquer jeito, né? Por exemplo, já aconteceu algumas vezes de você sei lá, você fala ou até conversa ou até tá editando, fazendo uma coisa de cachorro ou de gato. Do nada, começa a aparecer muito produto para cachorro e gato. Olha, compra essa ração, compra não sei o que. Eu falo porque já aconteceu comigo. Eu tava fazendo um negócio com a minha gata, do nada eu abri esses aplicativos curtos aí, do nada apareceu ração de gato lá. Mas eu não procurei nada disso. De onde tá vindo essa palhaçada? Aí vem a palhaçada que os caras pegaram meus dados e começaram a fazer aquela venda de propaganda direcionada. Que aí eles pegam essas informações e vendem para as empresas sem você saber. E aí agora o problema é justamente que eles estão agora tendo que avisar, porque o governo obrigou eles a avisar
pro usuário, ó, vocês têm que avisar que vocês estão pegando o dado da galera e você tá vendendo, utilizando pra outras coisas, vocês têm que informar. Só que no fundo, a galera não se importa com isso. Mas aí o quanto de poder isso pode causar, o quanto que isso pode até levar pra outras coisas. Por exemplo, para decisões políticas. Qual é o ponto de vista que a pessoa tenha? Qual é a coisa que a gente pode colocar para um algoritmo para vender, para colocar? E aí, esses algoritmos começam a ter um poder muito grande que eles, né, não deveriam ter. É um poder gigantesco. E aí acaba ficando, puta miséria, hein? Caraca, bicho. Então, a galera vai lá e vê, quando vê a situação, acaba percebendo que o bagulho é louco, né? E aí, isso pode ser usado por um poder muito maior no futuro, né? A galera pegando os dados pra eleger pessoas que eles querem, pessoas específicas, pessoas que já estão no governo, enfim, é um negócio, um poder enorme. E aí, por isso que a galera tá criticando. Pô, esses aplicativos são uma merda. Pode utilizar os dados. Se já pra vender já é meio uma palhaçada, imagina pra eleições, imagina pra decisões mais importantes, né? Enfim, excelente vídeo do Caramelo Animation. Estou gostando muito do canal dele. Excelente conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Vão no canal dele, link aqui. Muito obrigado. Tamo junto. Vão lá dar um like e falar que vocês vieram por mim. Muito obrigado e até a próxima.